Muito bem, agora continuando com a nossa explicação. Vamos para a parte da análise sintática. Primeiramente, eu acredito, assim, opinião pessoal, você entender, interpretar o contexto da frase é muito importante para análise sintática. Porque como a gente vai ver mais pra frente, muitas vezes o que pode ser outra coisa, sabe? Ele tá na regra que é uma coisa, mas quando você interpreta de uma maneira, ele significa outra. Tá parecendo meio confuso agora, mas mais pra frente vai ficar mais claro. Então, eu mencionei sobre o predicado verbal, que ele apresenta como núcleo um verbo. Esse verbo ele pode ser ou transitivo ou intransitivo. O verbo intransitivo ele não precisa de um complemento. Por exemplo, a Maria sorriu. Ela sorriu o quê? Ela sorriu quem? O verbo sorrir ele não precisa de um complemento nesta frase. Agora existe o verbo transitivo. Por exemplo, a Maria rasgou. A Maria rasgou. A Maria rasgou o quê? Sabe, você tem que fazer uma pergunta pro verbo, porque é como se estivesse faltando alguma coisa. Então, vale ressaltar aí que é sempre importante você fazer a pergunta certa pro verbo. Quem rasga, rasga algo. Quem rasgou? A Maria. A Maria rasgou o quê? E é aí que entra o complemento. O verbo rasgar nesta frase precisa de um complemento, senão a frase fica sem sentido, fica desconexa. E esse complemento, ele pode ser ou um objeto direto ou um objeto indireto. Qual a diferença? Se o complemento for um objeto direto, ele não vai precisar, o verbo não vai precisar de uma preposição. Agora, se o complemento for um objeto indireto, é porque o verbo precisa de uma preposição. Como assim precisa de uma preposição e não precisa de uma preposição? Quando você faz a pergunta ao verbo, na pergunta aparece a preposição. Maria rasgou. Maria rasgou o quê? O quê? Não tem uma preposição, porque quem rasga, rasga algo. Quem rasga algo não é uma preposição. Então, logo a gente conclui que rasgar é um verbo transitivo direto e o complemento que ele precisa será um objeto direto. Maria rasgou o papel, rasgar é verbo transitivo direto e o papel objeto direto. Acontece o oposto com o verbo transitivo indireto. Um exemplo de verbo transitivo indireto. As crianças precisam de comida. Quem precisa de comida? As crianças. Quem precisa de algo. Do que as crianças precisam? Esse de algo, tá vendo? De é uma preposição. Então, as crianças precisam de comida. Logo, precisa é um verbo transitivo indireto e de comida é um objeto indireto. Além desses dois tipos de verbo transitivo, existe o verbo transitivo direto e indireto, em que ele vai apresentar um complemento, objeto direto e objeto indireto. Eu anotei um esquema de exemplos muito interessantes. Ele está sempre cantando. Cantando o quê? Tá vendo? Nessa frase, não precisou de um complemento. Deu pra entender dessa maneira. Então, é o verbo intransitivo. É um poema que canta as glórias. É um poema que canta as glórias. Canta o quê? Canta algo. As glórias. Ou seja, não precisou de uma preposição. Não teve uma preposição no objeto, então é objeto direto e o verbo será transitivo direto. Não tinha coragem de cantar aos presentes. Coragem de cantar. De cantar, de é uma preposição. Então, de cantar será um objeto indireto e cantar, nesta frase, será um verbo transitivo indireto. Cantou suas mágoas a todos. Cantou. Quem canta, canta algo. O que? Suas mágoas. Suas não é uma preposição. Logo, suas mágoas é um objeto direto. Mas existe o a todos. Esse a todos, esse a pode ser substituído para todos. Para todos, para uma preposição. Então, isso é um objeto indireto. Logo, esse verbo será transitivo direto e indireto porque apresenta dois objetos, dois complementos.
Eu havia mencionado sobre os verbos de ligação e eu também mencionei sobre o contexto das frases. Muitas vezes o estar, ele não tem sentido de verbo de ligação, ele pode ser um verbo qualquer, um verbo intransitivo, por exemplo, nessa frase. Estamos na sala. Ele não tá com sentido de ligação. Acontece a mesma coisa com permanecer, que também é verbo de ligação. Tudo depende do contexto de uma frase. Um outro exemplo de contexto é que o verbo intransitivo, ele pode parecer como um verbo transitivo. Bom, por exemplo, eu preciso dormir. Quem precisa dormir não precisa dormir algo ou alguma coisa, porque dormir é um verbo intransitivo. Mas nessa frase, preciso dormir um soninho gostoso. Nesse caso, eu preciso dormir algo, que seria o soninho gostoso. Outro exemplo de contexto é que o verbo intransitivo na última frase virou um verbo transitivo, o substantivo também ele pode se associar com um complemento. Por exemplo, corte de funcionários e corte o que deve ser cortado. Corte de funcionários. Não é um verbo, é um substantivo, mas corte o que deve ser cortado, corte está agindo como um verbo. Então você tem que prestar muita atenção na interpretação da frase. E a posição de objeto direto e objeto indireto na oração. Às vezes o objeto aparece antes do verbo. Então ele meio que vai causar uma confusão a princípio. Às vezes o objeto direto ou o objeto indireto, eles aparecem antes do verbo, alterando a ordem da frase, da oração, a ordem comum. E se você colocar na ordem normal, muitas vezes a frase pode perder até o sentido. Outra coisa é repetição do objeto direto. Por exemplo, aqueles rapazes. Eu os vi no centro da cidade. Se você notar, existe uma repetição do objeto direto. Aqueles rapazes, que é o objeto direto, eu os vi no centro da cidade. Os é também um objeto direto porque ele está se referindo àqueles rapazes. Então esse os a gente classifica como objeto direto pleonástico.